Estamos começando mais um programa Saldo Extra. Seja muito bem-vindo, meu amigo, seja muito bem-vindo, minha amiga. A razão de estarmos aqui é você, é levar a você uma mensagem de esperança para a sua vida financeira também, sempre trazendo temas diferentes e temas importantes que vão ajudá-lo a administrar melhor o seu salário, a você viver com alegria também a sua vida financeira. Quero lembrá-lo de acessar sempre o nosso blog, novotempo.com/saldoextra, para você conhecer todos os temas e assuntos que nós temos aqui apresentado. Se você perdeu em alguma semana, não esqueça, vá ao nosso blog, porque, como eu disse, cada assunto tem a sua importância e tem a sua relevância. Hoje continuamos a nossa série de entrevistas com Gilvan Correia. Seja muito bem-vindo, Gilvan, aqui conosco no Saldo Extra. Quero novamente apresentá-lo, se você ainda não conhece, não assistiu às outras entrevistas. Gilvan, ele é administrador financeiro da região administrativa da Igreja Adventista aqui no Vale do Paraíba. Na sua organização, aqui onde ele trabalha, tem centenas de servidores, ele tem uma grande responsabilidade, ele é especialista na área de liderança, onde ele tem um mestrado e possui MBA na área de finanças, portanto ele conhece bem do assunto que estamos aqui abordando. Nós terminamos a entrevista da semana passada falando sobre a questão do consumismo. Gilvan, é importante conhecer o tema do consumismo, o que ele significa, de onde ele veio, a sua origem, como ele está trazendo problemas na vida das famílias, na vida das pessoas. Mas nós temos que falar hoje, esse assunto eu quero dedicar o programa de hoje a falar de como nós podemos ter um consumo responsável. Esse é o tema do nosso programa. Mas antes, você, na introdução aqui, quando conversávamos, você falou de algo que eu acho que é interessante nós conhecermos também. Quais os tipos de consumidores que temos hoje na sociedade em geral? Basicamente são 3 tipos de consumidores. Existe aquele chamado consumidor ideal, que é o analítico, que é aquele que avalia suas necessidades, que tem os seus controles, que pesquisa antes de comprar. Essa espécie está um pouco em extinção, mas ainda existe nos nossos dias. Grande parte dos consumidores hoje são compulsivos, que é a segunda modalidade de consumidores. São pessoas que compram por questões psicológicas, por questões sentimentais. São pessoas que compram movidos pelo desejo ou porque no momento foram tocados por alguma coisa. Então eu vou a algum lugar sem uma necessidade ou sem uma análise da minha necessidade e lá por alguma razão eu vejo uma dessas promoções ou dessas chamadas armadilhas do consumo, que são tantas, promoções, desconto, parcelamento, crédito pré-aprovado, são todas ferramentas que são importantes. Elas não podem ser uma armadilha para nós, mas o consumidor compulsivo fácil transforma essa ferramenta em armadilha. Por exemplo, o cartão de crédito, quem usa cartão de crédito gasta em média 34% a mais do que quem não usa. É uma excelente ferramenta. Mas se eu me dou o luxo de gastar aquilo que ainda não ganhei, ele se torna uma armadilha, porque depois vem os juros, vem todas aquelas questões que vão consumir a minha renda futura. Então, o consumidor compulsivo, ele não resiste a um desejo de compra. E essa é uma grande parte dos consumidores estão nessa plataforma. Existe um terceiro nível de consumidores, que são os dependentes. Esses, já existe estudo aí que diz que de 3 a 8% da população mundial já são clinicamente doentes, já estão sendo clinicados. É a chamada oneomania, né? Oneomania é a dependência do consumo. São pessoas que precisam comprar alguma coisa para se sentirem melhor. Para uma pessoa que sofre de oneomania, os especialistas dizem que gastar dinheiro tem mais ou menos o mesmo efeito do que a droga para um dependente. Então, uma sensação de bem-estar ali, e elas não resistem, compram, mas depois vem o ciclo do gasto compulsivo, né, que nós vimos em programas anteriores, que há um estreitamento da visão e depois acaba criando um novo desconforto. Mas para esse nível de consumidor, aqui já é a recomendação que busque ajuda médica,
porque já há uma dependência clínica realmente que precisa se cuidar. Então são basicamente 3. O analítico, que é o ideal, o compulsivo, que precisa se cuidar, e o dependente. Deixa eu tentar traduzir isso aqui de outras palavras, Gilvan. Me corrija se eu estiver errado. O analítico é que pensa para comprar. Sim. É aquele que para, pensa, pesquisa, que faz as contas, faz esses preços. Ele pergunta, será que eu preciso? Será que eu não preciso? Será que o momento é agora? Como é que eu vou pagar? Né? É aquele que pensa antes de realizar o consumo. Este é o analítico. Esse é o analítico. O segundo é aquele que não pensa. Sim. Ele saiu na rua, deu vontade, ele gastou. Viu uma promoção, pode ser até um bom negócio, mas às vezes ele não precisa. Sim. O fato de ser um bom negócio não quer dizer que seja necessário. Ele parte da necessidade para o desejo. Compra sem pensar, compra por impulso. É isso mesmo. Sim, ele parte do desejo para a necessidade, né? Do desejo para a necessidade. Ele não precisa, sim, mas compra. Cria uma necessidade que não existe e ele acaba comprando. É aquele que não pensa. E eu, me permita se eu estiver errado, eu acho que aqui encontra-se a maior parte dos consumidores hoje, nesse quadro segundo. E o terceiro, que quem sabe não seja uma fatia maior da sociedade, são aqueles que estão doentes pela questão do consumo, e isso já passou a ser uma, como você disse aí, né, traduzindo, é a doença da oniomania, onde as pessoas gastam e nem sabem por que estão fazendo, independente se é promoção, independente se é uma necessidade, independente se é um desejo, passa a ser uma doença. É isso mesmo, Gilvan? Nós dividiríamos assim, aquele que pensa, o que não pensa e o que está doente. Percebe que o centro de tudo é nós modelamos a sociedade, a imagem do que desejamos, e o consumidor compulsivo vai à busca. Então ele cria um modelo mental de alguma coisa que ele acha que é bom para ele, e compulsivamente ele vai à busca. Ele não quer saber se ele já trabalhou, se ele já ganhou, se ele tem condições ou não. E a camada do sentimento exatamente nos dá essa possibilidade de gastarmos aquilo que nós não ganhamos ainda. O que era mais difícil em outras gerações. Apesar de que a história do crédito é antiga, mas a facilitação em que a gente tem hoje, a gente linka o sentimento à compra e não tem mais nenhum vínculo com o pagamento. Então, existe N formas de pagarmos depois. Então, o compulsivo, ele tem todas essas ferramentas à disposição dele que fácil ele transforma numa armadilha para ele. Gilvan, eu sei que você acompanha o programa Saldo Extra. Eu quero lembrar aqui a você que está ouvindo que o objetivo do programa é este, é fazer você ser um consumista analítico. Consumir não é um mal em si mesmo. Todos nós somos consumistas, né? Precisamos de bens, precisamos de serviços, de produtos, para satisfazer as nossas necessidades naturais. O problema é que quando nós passamos a consumir daquilo que nós não precisamos e vem as consequências que nós já temos falado tanto aqui nos programas. Eu quero dizer que o objetivo do Saldo Extra é levar você, quem sabe se está no grupo 2, a você migrar para o grupo 1. E se alguém está no grupo 3 aqui, precisa de algo mais, né? Quem sabe uma ajuda de um psicólogo, um psiquiatra, ajuda médica, às vezes até medicamentos. Talvez o problema seja um problema psicológico grave, às vezes fruto de uma depressão. Nós não vamos abordar aqui esse tema. Agora, Gilvan, você abordou aqui um pouquinho sobre a facilidade para que as pessoas caiam no grupo 2 hoje, né? Crédito fácil, promoções em abundância, a mídia, o marketing, os comerciais que estão aí, nós somos bombardeados diariamente, né, pela influência da mídia. Eu queria que você dissesse um pouquinho agora, Gilvan, o que é o mais importante no programa de hoje. Quais os passos que nós devemos dar para ter um consumo responsável? Os especialistas em finanças domésticas, especialmente da Universidade de Viçosa, têm 3 conselhos infalíveis para um consumo sustentável, um consumo consciente. São 3 perguntas em que você deve responder antes de comprar qualquer coisa. Se as 3 respostas não forem afirmativas, você não deve comprar. Então, a partir de hoje, se você for comprar alguma coisa, pense nisso e responda essas 3 perguntas. Se não for 3 sims, você não deve comprar, porque senão você está se tornando um consumista. Então, são as seguintes perguntas. A primeira dela é, eu preciso disso? Essa é a primeira pergunta. Então, você vai fazer uma análise, não com base nos seus desejos, mas com base nas suas necessidades. É diferente. Se olharmos os nossos desejos, nós vamos tentar abraçar o mundo e não vamos conseguir. Agora, isso faz parte das minhas necessidades naturais? Da minha pirâmide de necessidade natural? O que é uma necessidade natural? Um exemplo bem simples. Eu tenho sede. O que satisfaz essa necessidade natural? Então a gente tem que fazer perguntas básicas e elementares para que a gente responda à primeira pergunta.
Isso a gente deve fazer em casa, antes de ir à praça de compra ou a qualquer outro lugar, porque lá a gente pode não ter disposição mental para responder essa pergunta, ou um condicionamento mental para fazer uma resposta que, na verdade, vai só satisfazer o nosso modelo mental, mas não é uma realidade. Então, você respondeu a primeira pergunta, eu preciso disso, isso vai satisfazer uma necessidade natural minha, você vai para a segunda pergunta. Então, a segunda pergunta é, eu já ganhei dinheiro para isso? E ganhar dinheiro aqui não é ter um crédito pré-aprovado, não é ter um limite, não é ter um valor, mas é a fazer o que a Bíblia diz em Gênesis 3,19, ter suado o rosto. A Bíblia diz o seguinte, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, é viver com o que tem, e esse é um grande princípio. Os especialistas dizem que a menos que a gente viva abaixo da linha da pobreza, a gente dever ou gastar mais do que ganha é uma questão mais sentimental, uma questão mais psicológica do que financeira. Porque se nós não estamos abaixo da linha da pobreza, nós conseguimos viver com o que temos. Então, a segunda pergunta é, eu já ganhei dinheiro o suficiente para comprar o que eu quero? Às vezes a gente vai lá e parcela, a perder de vista. Lógico, existem vários tipos de compras, né, ou de dívidas. Tem o chamado endividado ativo, né, que é uma dívida que é alheia à vontade dele. Tem a chamada dívida de investimento, de um empreendimento. Mas aqui a questão é o chamado endividado passivo, né, a dívida passiva, que é do consumismo. Então a gente vai responder essa segunda pergunta. Tá, deixa eu só recordar aqui. Primeira pergunta. Eu preciso? Eu preciso. Segunda pergunta. Já ganhei dinheiro? O dinheiro já está no bolso, já está no banco para pagar essa conta? Gilvan, enquanto o nosso telespectador não está pensando nessas duas perguntas, eu vou chamar aqui o nosso intervalo e nós voltamos bem rápido para comentar mais sobre essas duas e conhecer a terceira pergunta desse assunto tão importante para nós. Fique conosco aí, nós voltamos bem rápido. Retornamos com o programa Saldo Extra, tendo hoje aqui conosco Gilvan Correia, ele que é um especialista na área de finanças, ele que é administrador financeiro da Organização Adventista aqui na região do Vale do Paraíba. Ele que convive e relaciona com muitas pessoas na questão financeira. A verdade, Gilvan, eu que já trabalhei como administrador financeiro durante muitos anos, a gente aprende muito desse tema ouvindo as pessoas que vão lá na sala para pedir um vale, né? E às vezes estão com a situação financeira difícil. Gilvan, o tema do programa de hoje é os passos para ter um consumo seguro, um consumo responsável. E você já abordou aqui duas das três perguntas que nós devemos fazer antes de consumir. Vamos recordar. A primeira delas... Eu preciso disso? Se eu preciso daquilo que eu vou comprar. E a segunda... Já ganhei dinheiro. Ou seja, o conselho bíblico é, lá em Gênesis, do suor do teu rosto... Comerás o teu pão. Quer dizer, o suor deve vir antes do pão. Antes do pão. E é claro que o pão aqui, quando a Bíblia fala de pão, ela fala nas nossas necessidades naturais, né? Sim. O comer é uma delas. Então, primeiro, se eu já trabalhei, se eu já ganhei o meu salário, para então poder empregar o meu recurso. É isso mesmo? Exatamente. Qual então é a terceira pergunta-chave para um consumo responsável? A terceira pergunta talvez seja uma das mais difíceis, especialmente quando a gente não tem um planejamento antecipado. Então, a terceira pergunta é, tem que ser agora? Porque nós já percebemos que marketing não vende mais produto, o que o marketing menos vende é produto, mas vende ideias. Logo, se ele me faz comprar uma ideia, eu vou consumir alguma coisa. Então, se eu não respondo essas perguntas antes ou não tenho esse critério, eu posso comprar de forma indevida. Uma das grandes estratégias do marketing chama-se paquera, literalmente paquera mesmo. Então, você chega a uma praça de compra, tem uma vitrine que não tem nenhuma mancha, tem uma pessoa muito bem arrumada, muito bem treinada para lhe dar elogios, mas no fim de tudo ela quer fazer consumir. Ela quer estreitar a sua visão, porque ela estreitando a sua visão, ela vai fazer você comprar alguma coisa. Então, você quer comprar alguma coisa? Você faz a primeira pergunta. Eu preciso? Se precisa realmente, você vai para a segunda. Tenho dinheiro? Se você já tem esse dinheiro, você vai para a terceira. Tem que ser agora? Ou seja, você vai lá, olha, pesquisa, se gostou, volte para casa. Se amanhã você ainda estiver achando que precisa comprar, aí você vai e compra. Mas não compre de imediato, porque hoje nós participamos de um mercado em que os vendedores têm mais informação do que os compradores. Então, quase sempre em um diálogo ele vai ganhar,
porque ele é treinado a conhecer mais o produto que você. Então, ele dar algumas utilidades em que você não esperava, em que você não conhecia, e você vai ser surpreendido por isso. Logo, nesse momento, a sua visão será estreitada e você corre o risco de comprar alguma coisa por impulso. E nessa oferta, vem uma mescla da verdade com a mentira. Se oferece algo dizendo algo que a princípio é bom, mas se esconde, quem sabe, o lado negativo da oferta. Mais ou menos a estratégia da serpente lá no Jardim do Éden, né, Gilvan? Quando Satanás disse assim, abrirá os seus olhos, você vai conhecer o bem e o mal. Era verdade, algo que eles não conheciam, né, como consequência do pecado, e veio a mentira que vocês serão igual a Deus. Vemos hoje a estratégia de Satanás sendo usada hoje no mercado, nesse mercado consumista. Gilvan, primeiro, eu preciso. Eu preciso. Segundo, se eu tenho dinheiro. Terceiro, se tem que ser agora. Gilvan, agora eu quero aproveitar um pouquinho da sua experiência como administrador financeiro. Você que lida com tantas pessoas, a organização que você trabalha tem centenas de funcionários. Eu quero falar lado positivo. As pessoas que têm convivido contigo, que têm uma vida financeira exitosa, que têm prosperidade material, que têm pago as suas contas, vivendo com felicidade, isso está associado, Gilvan, ao tamanho do salário ou está associado ao que você diria que leva uma pessoa a ter a prosperidade financeira e viver com dignidade? Eu diria basicamente duas coisas, pastor Antônio. A primeira delas é acreditar, ou no que você acredita. Isso forma a base do que serão os nossos gastos. Então, se acreditamos que podemos viver de uma forma mais simples, nós vamos nos adequar a esse estilo de vida. Eu me decepcionei por um tempo que eu comecei a pesquisar muitos modelos e formas de controles financeiros, pessoais, para tentar, através de uma planilha ou de alguma conta, resolver problemas financeiros. Mas eu percebi de que a nossa grande dificuldade não é a capacidade ou não de fazer contas, mas acreditar no que é certo ou no que é errado, no que é um consumo sustentável ou não sustentável. A gente vai, durante o tempo, dizendo assim, eu preciso disso, e existe uma espécie de crença popular de que quando todo mundo fala uma coisa, se torna uma verdade. Os economistas alertam para o chamado comportamento de manada. 97% das pessoas já tiveram, ou têm, ou terão problemas financeiros. Então, há uma crença generalizada de que isso é normal, ter dívida é normal, comprar fiado é normal. Então, no que nós acreditamos realmente? A Bíblia ela nos traz de volta essa plataforma sólida. Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele fala de questões básicas disso. Se você tiver alimento e abrigo, se contente com isso. Na verdade, quando a gente contextualiza ali, a gente entende Paulo dizendo o seguinte, satisfaça as suas necessidades, não os seus desejos. O segundo ponto é o básico, que é planejamento financeiro. Aí começa em casa, em todos os lugares, então é o sentar com a família, é o ter o controle, é o não gastar antes de ganhar. Às vezes a gente pega o extrato lá e já está negativo, o dinheiro do mês passado caiu para pagar o mínimo, a gente perde o ânimo de falar sobre questões financeiras. E uma das grandes estratégias do marketing hoje é fazer com que a gente não enxergue exatamente o que acontece com o nosso dinheiro. Então vem essas empresas que dão para você um gerenciador financeiro. Na verdade, esse gerenciador financeiro é o controle da sua vida. Agora, quando eu pratico o gerenciamento financeiro na minha casa, quando eu anoto as minhas despesas, quando eu paro para fazer uma reflexão dessas minhas despesas, eu tenho condições de fazer uma avaliação mais segura. Então, seria acreditar, realmente fazer uma análise do que realmente é necessário, acreditando que eu posso ter uma vida mais simples, aí eu me assento, calculo, faço o meu planejamento. A partir daí é que eu vou começar a tomar as minhas medidas, as minhas ações. Ou seja, esse acreditar é o seguinte, eu tenho um salário e eu tenho que ter consciência de que eu posso viver dignamente com o meu salário. Não quer dizer que eu vá ter a vida igual, o meu padrão de vida seja igual ao do meu vizinho, do meu colega de trabalho, que quem sabe tem uma renda diferente da minha. Mas eu posso viver dignamente com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu ganho. Eu tenho que ter consciência disso. É isso, Gilvan? Exatamente. Tem uma recomendação de finanças domésticas, ou um pensamento que diz assim, se você não vive abaixo da linha da pobreza e tem problemas financeiros, aumentar as suas rendas quase sempre não é uma solução para o seu problema.
mas sim controlar as suas despesas. Muito interessante. E o segundo, você falou acreditar, o segundo? O segundo é controlar. Controlar. O dinheiro o dinheiro é um péssimo patrão, mas ele é um excelente escravo. Ele é um excelente escravo. Ele não pode mandar em você. Você tem que mandar nele. Então, ele é um péssimo patrão. Nós não podemos ser dominados pelo dinheiro, mas ele é um excelente escravo. Então, o dinheiro tem que ser controlado. Nós não podemos ser movidos por aquilo que aparentemente ele nos oferece. Ou seja, o dinheiro tem que ser colocado na nossa vida no seu devido lugar. Ele não pode ser o primeiro valor da nossa vida. Ele é necessário, ele é útil, mas eles têm que estar no seu devido lugar. Você falou um pouquinho sobre planejamento financeiro, você falou sobre estudar e anotar. Gilvan, quem que deve cuidar disso? É só o pai da família? Todos devem ter responsabilidade. Você tem quantos filhos, Gilvan? Eu tenho uma filha. E como é que é o seu relacionamento? Como é que você vive essa vida financeira dentro da sua casa com a sua filha? Eu dou a ela uma pequena mesada e ensino ela a controlar e a ter a responsabilidade dela dentro daquilo em que ela recebe. Antigamente se controlava as finanças assim, aquele que tinha um talão de cheque na mão, que assinava o cheque, era o que autorizava ou não a gastar, né? A gente pega ali, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, quando as mulheres ficaram em casa e elas usavam os filhos como instrumento de consumismo para pegar dinheiro dos maridos. Hoje, a mulher foi para o mercado financeiro, hoje são os filhos. 65% das decisões de consumo para quem tem filho até 5 anos são movidos pelos filhos. Que os dois trabalham, agora os filhos também precisam ser educados. Então, todos dentro de casa têm que ter a consciência, porque senão você produz um desequilíbrio. Um fica tentando frear e o outro tentando acelerar. Então, o mais importante, antes de olhar para o dinheiro ou antes de pegar em dinheiro, é discutir o que você acredita, o que eu acredito. Vamos acertar aqui o que é necessário para a nossa vida. Quando nós alinhamos aqui as nossas ideias, nós podemos abrir as contas, pegar os dinheiros, que o planejamento vai fluir tranquilamente. E todos participam da decisão? Todos. Na sua casa, você, sua esposa? Todos nós filha? Participamos conjuntamente, conscientemente, no início de cada mês, planejamento e o controle daquilo que se gasta, e tem um controle e faz uma reflexão. Mensalmente eu faço uma reflexão daquilo que gastamos, e é interessante a gente olhar para isso e perceber de que, no geral, nós não somos tão pobres como pensamos. Tem um pensamento de um rabino dos nossos dias que diz assim, o nosso grande problema hoje é que quando nós pegamos em dinheiro, nós nos esquecemos do Evangelho, ou de que a Bíblia nos tem recomendações. A gente sai e gasta o dinheiro como se fosse nosso. Depois a gente volta e lê a Bíblia como se fosse pobre, como se não tivéssemos dinheiro. Existe um jeito bíblico de viver. A Bíblia tem 2.350 citações sobre o gerenciamento da vida. E em todas elas nos traz de volta uma base sólida. Desde Gênesis 3, que é o primeiro texto que fala, viva a partir do suor do teu rosto. Gilvan, eu quero concluir o programa de hoje. Nós abordamos nessa sequência de estudos aqui, de entrevistas com o Gilvan, a questão do dinheiro, a história do dinheiro. Falamos aqui sobre o consumismo que está aí presente na sociedade materialista, das consequências do consumismo, né? Inclusive influenciando no relacionamento com Deus. As pessoas não têm tempo e não têm condições de ajudar o próximo. E nós sabemos quão é importante amar o nosso próximo como a nós mesmos e nos relacionar com Deus. A nossa fidelidade na questão dos dízimos, na questão das ofertas. Por isso, ao concluir esse tema hoje, abordando o assunto do consumismo, lembre-se o seguinte: antes de você sair para gastar o seu precioso salário, que é ganho com tanto suor, lembre-se antes de gastar. Você precisa daquilo que você vai gastar? Você realmente tem o dinheiro para pagar esta conta? Ou você vai se endividar e vai ter dificuldades e vem todas essas consequências que nós estamos falando? Pense nisso. E pense o seguinte, será que eu preciso gastar hoje? Mesmo que eu tenha o dinheiro, mesmo que realmente eu preciso daquele item, pense um pouco mais. De repente você está adiando algo e você está evitando gastar os seus recursos. Você vai assim poder fazer uma reserva, vai sempre comprar à vista, vai ter descontos e vai ter benefícios. Gilvan deixou aqui um conselho interessante sobre você ter consciência da sua realidade, né, daquilo que você ganha e você, é claro, viver uma vida com controle, viver uma vida com planejamento. Iremos em cada programa Saldo Extra abordar este assunto. Iremos sempre lhe dar dicas que sejam interessantes para você dentro de tudo aquilo que nós falamos. Gilvan, muito obrigado pela sua presença,
Obrigado por ter separado o seu tempo precioso a estar conosco e nós esperamos encontrá-lo aqui outras vezes. Eu quero citar um texto da Bíblia e nós vamos concluir com esse texto, uma vez que o Gilvan falou aqui da importância da Bíblia, da Palavra de Deus, quando nós falarmos sobre assunto de finanças, de equilíbrio, de nós vivermos realmente em harmonia com a vontade de Deus. É um verso pequeno, é uma promessa, está no livro de Provérbios, no capítulo 10, no verso 22, que diz assim: a bênção é a bênção do Senhor que enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Quem sabe você está hoje passando por dificuldades financeiras, você está endividado, quem sabe você já tenha ido por muitos caminhos, e quem sabe você está procurando resolver o seu problema. Agora as planilhas eletrônicas e tantos outros métodos, eles têm o seu lugar e podem ajudar, mas com toda certeza você precisa da bênção de Deus. Deus vai lhe dar sabedoria, Deus vai lhe dar o seu espírito, Deus vai lhe dar o equilíbrio que você precisa, o domínio próprio, a consciência para você viver com aquilo que você ganha e viver com dignidade. E o desgosto que o consumismo traz, o materialismo, com ansiedade e preocupação, vai desaparecer de sua vida. E não se esqueça, é a bênção do Senhor que enriquece. E esse enriquecer aqui não é apenas ter dinheiro para pagar as suas contas, é você ter paz no seu coração, é você ter a esperança. E essa é a razão de nós estarmos aqui, a razão da existência da sua TV Novo Tempo e também do seu programa Saldo Extra. Que a bênção de Deus esteja na sua vida, esteja no seu lar. Esse é o nosso desejo e a nossa oração por você também. Receba o nosso abraço, o nosso carinho e nos vemos no próximo programa Saldo Extra.